Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. Vivemos dias em que o verdadeiro evangelho tem sido motivo de chacota. Por quê? Porque o falso evangelho tem se proliferado. Porque o outro evangelho, como diz Paulo em Gálatas, tem sido disseminado. De maneira que quando as pessoas têm o contato, primeiramente com o outro evangelho, com o evangelho distorcido, com o evangelho que virou objeto de comércio na mão dos homens maus, que se apresentam como pastores, mas que na realidade são lobos devoradores. Essas pessoas tendem a se frustrar com o evangelho. Essas pessoas têm a tendência a se esquivarem do verdadeiro evangelho. Porque a experiência delas com o evangelho não é uma experiência verdadeira, não é uma experiência pura. Elas até vão com sinceridade de coração, mas são iludidas pelos profissionais da fé. Quando Paulo diz lá em Romanos, porque não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo não está se referindo ao evangelho pregado pela Igreja Batista, pela Igreja Adventista, pela Igreja Assembleia de Deus, pela Deus e Amor, pela Universal, pela Presbiteriana, né? Ele não está se referindo ao evangelho pregado pela Mundial, pela Plenitude, por nenhuma dessas. Ele está se referindo ao evangelho, aquele evangelho que Jesus apresentou aos apóstolos e que foi disseminado pelo mundo antigo. O evangelho sem barganhas, o evangelho sem placa de igreja, o evangelho sem pseudônimos, o evangelho sem dogmas e pragmatismo que foram inseridos dentro do evangelho com o passar dos anos. Se você ler a respeito da caminhada que teve o evangelho e a igreja, você vai conseguir enxergar quanto ela se desvirtuou do propósito verdadeiro inicial, que foi que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Jesus não estava citando nenhuma dessas igrejas que você conhece hoje com o nome de igreja, até porque nenhuma delas existia. Jesus está citando a igreja, a congregação que é enxergada por Deus como a casa de Deus, que somos nós. Até porque nos países comunistas não existe templos, não pode existir templos, não pode se andar com a Bíblia na mão, não pode se dizer que é cristão na rua, mas a igreja lá prevalece. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mesmo nesses lugares. De maneira que a visão que temos do que é igreja e do que é evangelho, infelizmente é uma visão adulterada ao longo do tempo. A cronologia do paganismo cristão. Eu tenho essa mensagem aí no meu canal do YouTube, TV ABN Bicaraí. Se você puder, dê uma parada e ouça, assista essa mensagem. E você vai ver dia a dia, ano a ano, o que foi acontecendo com a igreja. Nos primeiros séculos não existia placas, denominações. Os 3 primeiros séculos a igreja se fortaleceu. A igreja foi extremamente perseguida por Roma, mas foi o tempo em que ela mais cresceu, porque crescia alicerçada na rocha que era Cristo. Sem placa, sem reuniões semanais nos dias marcados e horários marcados, sem pastores ordenados recebendo salários para tal, sem todo esse glamour que hoje existe, mas cheia da presença de Deus. Com o passar dos tempos, com o passar dos anos, profissionalizaram a função do pregador. Profissionalizaram
o Evangelho. E para isso, retiraram a essência do Evangelho, que é Cristo, e colocaram a essência do homem. Por isso é que quando, na maioria das vezes, você vai em uma igreja, você ouve uma mensagem centrada no homem, em resolver os problemas do homem, em trazer benefícios para o homem. E por trás disso, os homens interessados em usufruírem desse benefício. A palavra de Deus, ela há de se cumprir independente de você crer ou não crer. Você não poderá se justificar diante de Deus dizendo que não foi para o Evangelho porque você não concordava com igreja nenhuma. Porque você não precisa da igreja, não me entenda mal, você não precisa da igreja para ir a Cristo. Você precisa de Cristo para ser a igreja. É completamente diferente. E sendo igreja, você vai se preocupar em viver o que o Cristo que formou a igreja ensinou. Os preceitos e os princípios que Cristo ensinou. E tendo a visão de igreja, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é a essência da igreja, você vai poder discernir o que é e o que não é verdadeiramente evangelho. Esta é a nossa mensagem de hoje. Abra os teus olhos espirituais, enxergue a realidade que está diante de você. Você não vai poder se desculpar diante de Deus, dizendo que você não o aceitou, que você não foi a Cristo, porque estava uma confusão aqui, muitos pregavam em nome dele e você sabia que não era certo. Se você sabe que não era certo, você já está com meio caminho andado. Procure o certo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E certamente Cristo te esclarecerá. A saber, se você, com a sua boca, confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.